Então, quando nós falamos sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica, nós primeiro precisamos saber que uma progressão geométrica é toda a sequência numérica e que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior pela constante Q, ou seja, pela multiplicação pela razão. Temos a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, que nós trabalhamos na aula anterior. E as progressões geométricas, ela pode ser dada como uma progressão finita e uma progressão infinita, ou seja, uma PG infinita e uma finita. Quando nós queremos calcular a soma dos termos de uma progressão finita, ou seja, que os termos têm início e fim, usamos essa fórmula aqui, que é o primeiro termo menos vezes que diga 1 vezes Q elevado a N dividido sobre 1 menos Q. Agora, quando nós trabalhamos com a soma dos termos de uma progressão infinita, que é o símbolo do infinito, é um 8 deitado, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó. Cadê? Ela aqui embaixo. A soma dos termos de uma progressão infinita, uma PG infinita, é dado. O primeiro termo é dividido por 1 menos a razão. Na nossa atividade, que é a nossa prática, vamos à nossa resolução. A questão 1. Qual é a quantidade de elementos de uma PG finita? Veja, tem fim. Começando com 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 123. Ele quer saber o número de elementos, quer saber o valor de N, né? N. Sendo que a soma, a fórmula é dada por Sn igual ao primeiro termo dividido por Q elevado a N menos 1, dividido por Q, N menos, Q menos 1. Nessa questão, ele deu o valor da soma, que é 1023. Aí eu vou jogar na fórmula. A soma não é 1023? Então, 1023 é igual. O primeiro termo não é 1. Aí eu vou ter 1 vezes. Quem é a razão? A razão é obtida pela divisão do sucessor pelo antecessor. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, cada termo é multiplicado pela razão 2. Ou seja, a razão é 2. A razão nós chamamos de quê? Elevado a N. Eu não sei quem é N. Mais menos 1. Dividido por quê? Que é a razão, que é 2. Menos 1. Veja que, resumindo, ficou aqui, ó. Aí agora, eu tenho 1 vezes 2 elevado a N é o próprio 2 elevado a N. 1 é neutro, né? Aí eu vou ter 1023 como a soma dos termos. E agora? Que nem eu falei, 1 vezes 2 elevado a N é o próprio 2 elevado a N, olha. 2 elevado a N menos 1. E agora? 2 menos 1 é 1. 2 elevado a N menos 1 dividido por 1 é o próprio 2 elevado a N. Veja que eu vou resumindo e vai ficar uma equação uma equaçãozinha básica. Aí eu vou isolar o meu 2 elevado a N de um lado da igualdade. O que é que eu vou passar? Eu vou passar esse menos 1 para o outro lado da igualdade. Aí eu vou ter 1023. O menos 1 passando para o outro lado da igualdade, ele vai inverter o sinal dele. Vai ficar mais 1. Aí eu vou ficar 2 elevado a N é igual a 1024.
Aí eu vou ter que 2 elevado a n é igual a 1024. 1024, se você fatorar ele na divisão por os números primos, você começar a dividir pelo menor número primo, que é 2. Você vai dividir por 2, depois que dá 512, depois por 2. É a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Então, você vai ter que 2 elevado a n é igual a 2 elevado à décima potência. Por quê? Eu fiz isso, ou fazemos isso, para que eu possa ter uma igualdade com bases iguais, cortar a base, igualar os expoentes, né? Então, o valor de n igual a 10. Ou seja, essa progressão geométrica tem 10 termos, ou 10 elementos. A questão 2. Uma fábrica de chocolate inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa, isso em 2010. Esse ano, considerando que sua produção aumentou 50% a cada ano, em 2015, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? Aí eu vou ter, 1.000. Se ele aumentou 50%, vai ser 1.000 mais 500. 1.500, depois mais 50% vai dar 2.250. Mas ele não quer saber, ele quer saber o total de ovos. Para eu calcular, basta saber a soma dos termos de uma progressão geométrica. Primeiro termo, vezes Q elevado a n, que é a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. O primeiro termo, que foi o primeiro ano que ele produziu, foi 1.000 ovos. Agora, a razão, se você dividir 1.500 por 1.000, vai dar 1,5. Ou simplesmente, a razão é 1,5. 1.000 vezes 1,5, 1.500, depois 1.500 vezes 1,5, vai ser 2.250, ou seja, a razão é 1,5. Agora, precise atenção à quantidade de termos. Veja, de 2010 para 2015, quantos anos temos? Lembrando que em 2010 ele já produziu ovos. 2010, 2001, 2002, 2003, 2004, 2015. Ou seja, 6 anos de produção. Então, o N é 6. Menos 1. Dividido por 1,5 menos 1. Aí eu vou ter, a soma dos termos vai ser 1.000 vezes 1,5 elevado a 6. 1,5 elevado a 6 dá 11 ao número decimal. 11,39. Temos que botar 0, 6. Temos que botar todo ele, porque nós estamos trabalhando com dinheiro, né? Com esse negócio de dinheiro, as vírgulas mudam o resultado. Por isso que nos bancos é um número decimal, mas na multiplicação transforma. Aí vai ser 1,5 elevado à sexta potência é 11,390625 menos 1 dividido por 1,5 menos 1 é meio. Aí agora, 11
eu vou ter que 1.000 vezes 11,39 menos 1, eu vou chegar a um resultado de 10 10.039 dividido por meio é o dobro, né? O resultado vai ser 20.785 781,25. Ou seja, produziu mais de 20.781 ovos. Então, a produção de ovos foi de 20.781 ovos. Nem precisava botar essa vírgula aqui, né? 20.781 ovos. A questão 3, nós temos um tipo de bactéria, divide-se ao meio em duas, divide-se em duas a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Veja que ele tinha uma bactéria, depois dobrava, né? Divide-se ao meio dobrando. Depois ia dobrando, dobrando e assim sucessivamente. Ou seja, a razão dessa progressão é 2, né? Porque vai sempre multiplicando por 2, ou seja, vai dobrando. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí eu tenho que ele quer saber o total de bactérias ao final de 12 dias. Aí eu vou somar os 12 elementos. O primeiro termo é 1 vezes. Quem é a razão? A razão é 2. 2 elevado a n. N é a quantidade de elementos. É 12. Menos 1 dividido pela razão menos 1. Aí eu vou ter que a soma dos termos vai ser 1 vezes 2 elevado a 12 é o mesmo 2 elevado a 12. Ou seja, vai ser 2 elevado a 12 menos 1 dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Logo, a resposta será 2 elevado a 12 menos 1. 2 elevado a 12 é 4.096. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a 10 é 1.024. 2 a 11, a 11 é 2.048. E 2 a 12 é 4.096. 4.096 menos 1, ou seja, a resposta vai ter um total de
4.095 bactérias. Veja que em 12 dias, o que aconteceu só por causa de uma progressão geométrica aumenta de forma exponencial. Ou seja, a resposta é 4.095. A questão 4, nós temos, ao ser atacado por uma praga desconhecida, os frutos de uma mangueira foram apodrecendo dia após dia, obedecendo uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 2 e razão 3. Se no 10º dia apodrecer os últimos frutos, calcule o número de frutos apodrecidos. Veja que o primeiro termo de uma progressão é 2. A razão 3, ou seja, começou com dois frutos, depois passou para 6, depois 18, sempre multiplicando ou triplicando a quantidade de frutos podres. Aí ele quer saber o total de frutas podres. Vai ser quem? O primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa progressão? É 2, né? Vezes a razão é 3, né? 3 elevado a n. N é a quantidade de dias. Ele falou que após... Deixa eu ver quantos dias. No 10º dia. Ou seja, n é 10 menos 1 dividido pela razão, que é 3, menos 1. Aí eu vou ter 2 vezes 3 elevado à 10ª potência é 59.049. Cinquenta e nove mil e 49 menos 1 dividido por 3 menos 1, que é 2. Ou seja, para facilitar, eu tenho esse 2 aqui, está multiplicando e está dividindo, eu posso cortar. 59.049 menos 1 dá 59.048. Ou seja, tinha 59.048 frutos atacados por essa praga. Resposta 4. A questão 5, nós temos uma pessoa resolve guardar obedecendo uma progressão geométrica. Guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica, de razão 2, considerando que no primeiro mês ela irá poupar 50 centavos. Veja que eu tenho uma progressão geométrica, começou com 50 centavos, depois ela vai aumentando 2, né? Porque a razão é o dobro, vai dobrando o valor que ela vai economizar. O dobro de 50 é R$1. O dobro de R$1, 2. Aí ele quer saber quanto essa pessoa irá economizar ou guardar após 8 meses. Ou seja, 8 meses. Aí eu tenho o quê? O primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? 50 centavos. Aí eu vou botar 0,50 multiplicado
vezes a razão, que é 2, elevado a n. N é a quantidade de meses, 8, menos 1 da fórmula, dividido pela razão, que é 2, menos 1. Eu vou ter 0, eu nem vou precisar de mais uma fração aqui. Por quê? Eu vou ter 0,50 centavos vezes 2 à oitava é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta é 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima, 128. E 2 à oitava, 256. 256 menos 1. Isso tudo dividido por 1. Aí eu tenho a seguinte. Como aqui é uma fração, ó, aí eu vou ter 0,50 vezes 255. Logo, o somatório do valor guardado vai ser 255 vezes 50 centavos. Vai ser R$ 127,50. Após 8 meses, essa pessoa irá ter 127,50 centavos. Veja que começou com 50 centavos, mas durante cada mês ia dobrando o valor para economizar. Dá 127,50. Na questão 6, nós temos uma empresa muito sensível ao momento que estamos vivendo de pandemia, destinou 500 mil reais em obras sociais neste ano, de 2020. Nos próximos anos, ela será destinada a metade dessa verba. E em cada ano seguinte será destinado também a metade, ou seja, sempre a metade do que foi doado anteriormente. A partir dessa situação, problema, responda os seguintes questionamentos. Na letra A, descreva a sequência que representa as doações que a empresa realizou ou realizará durante esse tempo. Aí o que é que vocês precisam entender? Que ela começou a doar com 500 mil, não foi? Aí depois, a metade, 250 mil, depois a metade, 125 mil, depois 62.500, 31.250, 15.625, a reticência foi diminuindo, chegou a R$ 30,50, depois R$ 15,25, reticência, chegou a 5 centavos, depois ela chegou a 0,2 centavos e meio, depois chegou a 1 centavo. O que aconteceu? Depois chegou a 7 milésimo de 1 centavo, depois a 35 bilionésimo de 1 centavo, até chegar a um infinito aproximando de zero, mas nunca chegará a zero. Ou seja, eu tenho aqui uma progressão geométrica infinita, mas de forma, ela é decrescente, porque ela está decrescendo, está diminuindo, mas nunca chegará ao fim, nunca chegará a zero, porque ela é infinita, tendendo a zero. Aí a pergunta B, identifique o tipo de sequência e justifique.
essa sequência aqui, que nem foi falado, ela é uma progressão geométrica infinita decrescente. Por que decrescente? Porque ela está decrescendo os valores de forma infinita e nunca chegará ao fim. A justificativa é porque ela é uma progressão geométrica infinita, decrescente e nunca chegará ao fim. A letra C. Calcule, se for possível, o valor aproximado da doação total da empresa ao longo dos anos. A soma dos termos de uma progressão infinita é melhor do que a da finita. Por quê, professor? Porque eu vou precisar apenas do primeiro termo e da razão. Primeiro termo, a primeira doação dela foi 500 mil. Vou dividir 500 mil por 1 menos a razão. Quem é 1? 1. A razão. Veja que ela sempre vai diminuindo, ou seja, dividindo por 2. Quando eu divido por 2, eu estou multiplicando por 1,5, né? A razão é 1,5. Quando eu divido por 2, eu estou multiplicando por 1,5. Logo, eu vou ter que 500 mil dividido por 1 menos 1,5, menos meio, que diga 1 menos meio, é a mesma coisa que meio. Um menos meio é meio, né? Aí eu vou ter que 500 mil dividido por meio. Divisão de fração é só pegar o primeiro número e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 1 sobre 2 sobre 1. Vai ficar 500 mil vezes 2. Ou seja, essa empresa vai doar 1 milhão de reais. O inverso de 1 meio é 1, 2 sobre 1. Multiplicando 500 vezes 2, dá 1 milhão de reais. Ou seja, essa empresa vai doar ao final desse período 1 milhão de reais. 1 milhão é 6 zeros. A questão 7, nós temos, você já ouviu falar em dízima periódica? Acredito que sim. A proposta é a seguinte: faça uma pesquisa em seu caderno sobre a relação entre PG e as dízimas periódicas. Nesse caso aí, essa questão aí, da questão 7, eu vou postar agora um vídeo que explica qual é a resposta dessa questão 7.